Olá, o RVC Notícias está de volta e agora vamos conferir as notícias do esporte com Christian Martins. E agora nós vamos falar sobre futebol, sobre os destaques da última rodada. Estou aqui com o Gil Arruda, que vai comentar para a gente sobre os destaques do futebol, começando com a Série A3, Gil. Vamos falar do Taubaté, que ganhou a primeira em casa contra o Flamengo de Guarulhos. O Taubaté que teve um jogo aí difícil nesse Joaquinzão, domingo, com muita gente lá no estádio do Taubaté, e o Taubaté conseguiu esse resultado muito bom, venceu a primeira em casa, né, a terceira vitória no Campeonato Paulista, contra a equipe do Flamengo de Guarulhos, que vem passando aí por uma turbulência, né, teve o presidente pedindo renúncia, e o time tem jogadores do Corinthians no elenco, e acabou sendo derrotado, embora não esteja fazendo uma campanha ruim, mas o Taubaté conseguiu essa vitória aí, e está na zona do rebaixamento ainda, está na 18ª colocação, 4 pontos atrás do primeiro que está fora da zona do rebaixamento, viu, Cristian? Então, Gil, estando 4 pontos atrás do penúltimo, o torcedor fica animado com essa vitória, porém na próxima rodada o time ainda não escapa da zona de degola ali, não é? Ainda não, vencendo, ficaria 1 ponto praticamente atrás do time primeiro que está fora da zona do rebaixamento, mas, como eu falei, o Taubaté que está se recuperando agora, começou muito mal o campeonato, vem fazendo uma campanha muito ruim, a torcida do Taubaté esperava um rendimento melhor, e como eu falei, agora o Taubaté tem que vencer o próximo jogo, que será nesse meio de semana, e depois, aí no final de semana, aí sim, vencer para sair da zona do rebaixamento. Tá certo. E outro time da região que jogou no final de semana e não temos boas notícias para os torcedores, é o time da Águia do Vale. O São José foi goleado fora de casa. O São José que teve um jogo difícil, jogando no estádio Schmidt Filho, lá em Rio Claro. O Rio Claro que conseguiu esse belo resultado. 4-0 contra a equipe do São José. O São José que ainda está na briga por vaga no G8. O São José que nos últimos jogos conseguiu bons resultados, acordou no campeonato e agora o São José tem um jogo difícil nesse meio de semana contra o Noroeste de Bauru, jogando no estádio Martins Pereira. Embora a goleada fora de casa já se espera uma derrota, o torcedor não precisa ficar tão preocupado assim ainda não, né, Gil? Sim, e o São José que, como eu falei, né, vem tendo bons resultados. São José que está agora aí 2 pontos atrás do primeiro time que está na zona de classificação do G8, né, no caso o Barueri. O São José que precisa de um belo resultado aí na próxima rodada. O Noroeste de Bauru a gente sabe que é um time chato de jogar e o São José conta com o apoio da torcida. O São José que vem aí trazendo bons públicos para o Martins Pereira, o técnico Tarcísio Pugliese vai fazendo aí um bom trabalho, o time que tem o Ávalos, jogador do Santos, e o São José ainda brigando por vaga no G8, o G8 que, como já dissemos aí, tem muitas mudanças na classificação, a liderança já foi do Red Bull, hoje o Red Bull está em 6º lugar, hoje quem lidera é o Audax e uma das surpresas é o time do Penapolense. Tá certo. E falando agora da elite do futebol paulista, tivemos clássico da região. Sim. Fala um pouco pra gente do Bragantino e Guará. Guaratinguetá e Bragantino jogaram no estádio Dario Rodrigues Leite. E o resultado não foi esperado, não foi muito bem esperado pelos torcedores de ambas as equipes. O Guaratinguetá empatou 2-2 com o Bragantino, jogando no Dario Rodrigues Leite. O Guaratinguetá que ainda briga por vaga, para não sair para sair da zona do rebaixamento. O Guaratinguetá que venceu aí nas últimas rodadas, mas conseguiu esse empate, está beirando ali, está com 10 pontos ganhos no Campeonato Paulista. O Guará que tem um jogo complicado na semana que vem contra o Mojimirim, no estádio Dario Rodrigues Leite. Mojimirim que é uma das grandes surpresas do Campeonato Paulista. Já o Bragantino tem um jogo um pouco mais fácil, podemos dizer assim. Vai pegar o Botafogo de Ribeirão, o Botafogo que é um dos lanternas do Campeonato Paulista desse ano. O resultado a gente pode dizer que não foi satisfatório para as duas equipes, ou para o Guará ainda foi melhor devido à campanha do Bragantino? O Bragantino a gente sabe que vem fazendo uma bela campanha e é um time muito difícil de jogar. O Bragantino deu trabalho para os principais clubes de São Paulo. Para o Bragantino o resultado foi muito ruim, o Bragantino que briga aí para estar classificado na próxima fase, ainda está no G8, mas acabou perdendo esses 2 pontos jogando em Guaratinguetá. Já para o Guará é um bom resultado sim, um ponto a mais que ajuda a se distanciar da zona do rebaixamento do Guaratinguetá, que ainda nesse campeonato vai enfrentar o Santos. Perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Corinthians e também perdeu para o São Paulo. E agora, no sábado, nós tivemos rodada Corinthians e Guarani. Como que foi esse jogo? Acabou empatado, o Corinthians cedeu o empate no finalzinho, com 1 a mais ainda. Pois é, o Corinthians que sempre ganhou aí sofrendo a torcida, fazendo a torcida sofrer aí com o resultado de 2 a 1, 1 a 0, uma hora não ia dar certo. E aconteceu isso aí no Pacaembu no sábado. O Corinthians fez 1 a 0 com o Elton, que substituiu o Adriano, mas o Guarani conseguiu um pênalti no segundo tempo, o Fumagalli empatou o jogo. Corinthians 1, Guarani 1, Corinthians que jogou aí com alguns titulares, pensando já na Libertadores. Então, o Corinthians jogou aí com o time reserva, assim como o Santos, que foi surpreendido
embora seja uma das sensações do Campeonato Paulista, foi surpreendido pelo Mojimirim. Um belo resultado da equipe do interior paulista. O Santos, que jogou aí com o time reserva, praticamente todo reserva, acabou sendo derrotado. 3-1 para o Mojimirim. O Mojimirim que dos 3 gols não teve nenhum do artilheiro Hernani do campeonato, que é uma das surpresas desse time do Mogi. Um belo resultado, o Mojimirim que está em 6º colocado no campeonato e vai brigando aí por vaga na próxima fase do Paulistão. O Mojimirim que vem aí sendo uma das surpresas, tanto quanto o Guarani nesse campeonato. E vamos falar agora do mini clássico São Paulo e Portuguesa. São Paulo e Portuguesa, que foi um grande jogo no estádio do Morumbi, um belo público, e a Portuguesa acabou saindo na frente. Gol só no segundo tempo, Ju? Gol só no segundo tempo, né? A Portuguesa fez 1-0 com o Ricardo Jesus e o São Paulo foi lá e conseguiu empatar na sequência. O Jadson fez o gol, aí o Jadson que voltou a jogar como titular do São Paulo, e o segundo gol foi marcado pelo Luiz Fabiano. Luiz Fabiano que já mostra um futebol melhor do que na primeira vez que ele jogou no Paulista, nas primeiras partidas, né? Quando ele conseguiu ter a contusão e aí acabou ficando fora de alguns jogos. Esses dois nomes aí muito discutidos, né, principalmente criticados, cobrados pelo técnico Emerson Leão. Será que agora firmou de vez essa dupla, Jadson e Luiz Fabiano? O Luiz Fabiano está voltando de contusão, né? E conseguiu fazer uma boa partida contra o Independente do Pará e contra a Portuguesa fez aí o gol da vitória. Já o Jadson, ele ficou um tempo fora da equipe do São Paulo, ele veio do futebol ucraniano, fez treinamentos intensivos para poder se readaptar ao futebol brasileiro e ontem já mostrou um bom resultado, uma boa partida, né? Teve um gol, deu passe para outro gol e o Jadson aí com certeza ele vai ser aí o titular do meio-campo do São Paulo, ele que foi contratado para ser o camisa 10, que faz muitos anos que o São Paulo, São Paulo não tinha. Carente nessa posição. Exatamente, carente, acho que desde a época do Raí, o São Paulo não tinha um camisa 10, como agora tem o Jadson com muita qualidade. Tá certo. E a gente, como não podia ser diferente, vamos falar da surpresa, ou melhor, da grande sensação do final de semana, que foi a sonora goleada do Palmeiras no fraco Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Palmeiras conseguiu aí fazer como o São Paulo. São Paulo que goleou o Botafogo de Ribeirão Preto jogando no Morumbi. Mas o Palmeiras foi ainda melhor. Conseguiu aí uma goleada de 6-2 jogando em Ribeirão Preto, com direito a gol de Hernan Barcos, Michael Leite, também Ricardo Bueno. E o Palmeiras vai aí sendo o único invicto do Campeonato Paulista. O Barcos, ele tá fazendo muitos gols aí com a equipe do Palmeiras, ele tem uma meta de chegar aí até o final da temporada com 27 gols, mas vem fazendo aí bons jogos. Ele que estava na LDU, meio que esquecido lá do futebol equatoriano, inclusive ele que é argentino, vai se naturalizar equatoriano para jogar pela seleção do país. Ele que tem esposa e filhos lá do Equador e vem fazendo aí bons trabalhos no Palmeiras, bons jogos, bonitos gols, grandes gols na verdade. Ele que é um centroavante que até uma reportagem que foi divulgada pela imprensa nos últimos dias, que o Palmeiras estava carente dessa posição desde a época do Evair, há quase 13 anos. E aí a torcida volta a ter um ídolo como centroavante, no caso o Hernan Barcos, que vem fazendo muitos gols com a camisa do Palmeiras. Boa dupla ali com o Michael Leite? É a dupla ideal. O Palmeiras sabe que com o Michael Leite e Barcos tem aí um jogador de velocidade e um centroavante, que é o fundamental para a equipe do Palmeiras hoje. Tá certo. Essas foram as notícias do esporte do segundo bloco. Muito obrigado, Gil Arruda, pelas informações. Viane Loureiro. Vamos para um rápido intervalo. Em instantes, você confere em Taubaté, Batman contra o crime.